Não consigo fazer na minha 6? Não consegue ficar na 6, mas consegue fazer na 7. Que- Aí tá. Quer colocar a cadeira aqui na frente? Que aí fica maravilhoso. Que para quem estava na aula de segunda, viu que teve um raio aqui e queimou a nossa câmera. Então ela está no conceito, a gente está fazendo um plano B no celular aqui. Então vamos começar a receita, gente. Vocês vão ver que na apostila de vocês eu dei uma mudada. Antes da apostila aparecia para vocês, para quem já, para eu também saber quem é a primeira aula aqui com a gente, só para eu saber se eu falo do primeira aula aqui também. Normalmente, como que a gente faz? A gente sempre entrega a apostila para vocês da receita, porque às vezes muita gente fica pedindo, qual que é o nome da receita para eu pesquisar para fazer? E às vezes muita gente não fica na dúvida do se é a receita certa, porque às vezes coloca lá salmão, aí aparece de Portugal e de outros países, aí a gente coloca certinho para vocês. Então, basicamente, são prints das telas para vocês conseguirem acessar pelo celular ou pelo computador. Então, vamos começar a receita. Todo mundo aqui já testou fazer receita com o Cookidoo? Já clicou, já viu como é que funciona, como é que seleciona? Eu deixei aqui na minha página inicial receitas que eu vou fazer hoje, que aí fica fácil e também aparece se eu colocar na minha agenda no cronograma, as receitas que eu quero fazer hoje vai aparecer, as receitas que eu quero fazer amanhã vão aparecer. E eu posso programar até meses para frente. Então, isso é muito legal. Então, sempre antes de começar uma receita, a gente dá uma olhadinha, se ela tem porcionamento. Por quê? Essa receita vai ser uma receita 3 em 1, então a maioria das 3 em 1 não tem porcionamento porque já é pensado no volume da máquina. Mas se fosse só uma sopa, a maioria das sopas vai ter realmente porcionamento. Então, sempre olha para ver se dá para clicar 2, 4, 6 ou 8 pessoas, porque às vezes você vai fazer sopa para 2 pessoas e você está na receita para 8 pessoas. Então, é sempre bom dar uma olhadinha nisso. Então, eu dou sempre aquela olhadinha na lista dos ingredientes. Posso ver se eu coloco já na minha lista de compras para facilitar o dia a dia. Quem tiver dúvida ainda de lista de compra, a gente pode estar tirando depois também. E eu sempre olho o tempo, porque às vezes eu quero fazer essa receita para o jantar, mas pede um pré-preparo, não sei, de deixar um feijão de molho por 12 horas, de deixar uma carne salgando, então a gente tem sempre que pensar um pouco nisso. Então vamos começar a nossa receita. Deu saber, todo mundo come salmão aqui? Temos uma, mas os vegetais você come? Perfeito. Então, então vamos começar. Lara, qual que é a diferença da 7 para 6 nesse tipo de receita? A diferença é que vai aparecer a lista dos ingredientes, não vai aparecer tantos iconezinhos. A 7 a gente fala que ela é mais moderna nessa parte e mais responsiva, ela é um pouquinho mais rápida a tela dela, o processador é um pouco mais rápido da tela, mas nada que impeça fazer uma receita ou outra. Então, vamos começar colocando azeite. Aqui vocês vão ver que a balança dela é super precisa. Então, vai andando, vou colocar 30 gramas de azeite, que foi 31, e ela sempre vai ter uma margenzinha de erro, para mais ou para menos. Então, ficou na basinha verde, ela já tica automaticamente. Na 6 isso é uma diferença. Na 6 isso não acontece, só na 7. Mas então, na hora que a gente for pesar na 6 tem que ter aquele cuidado para não passar. Então, 50 gramas de molho de soja. Molho shoyu normal. Lara, não tenho molho de soja, não gosto muito. Posso substituir por alguma outra coisa? Aqui a gente pode colocar um sal, um caldo de legumes, caseiro também. Outra dica que fica sempre dosando, a gente vai colocar aqui 30 gramas de sal para substituir. Então aí vai ter que ser meio que no paladar. Para quem. Não, 50 gramas, na verdade. Estou botando devagarzinho. Para quem conhece também, essa receita fica maravilhosa com um molho de peixe tailandês que se chama nampla. Então, dá um sabor bem legal. E de ostra? O molho de ostra nesse não acaba ficando normal, porque o molho de ostra ele é grosso por si só, ele é mais denso, ele tem açúcar como se fosse um molho pronto. A gente precisa de alguma coisa que seja salgada, tranquilinha. A gente pode usar um pouquinho de sal, um pouquinho de molho de ostra, se for realmente só para temperar. A gente vai colocar meia colherzinha de chá de açúcar demerara
Respirando aqui. Um pouquinho. Para quem observou, o azeite e o molho de soja já ticou automaticamente. Por que que o açúcar eu coloquei e não ticou? Porque tudo que for pitada, colher de sopa, xícara, ele não vai dimensionar. Então a gente tem que ticar automaticamente. Então, raspe e esprema um limão siciliano. Então a gente vai colocar um limãozinho siciliano aqui dentro. Vou colocar um limão siciliano. E esse molhinho que a gente vai fazer também é um molhinho básico que dá para a gente usar como molho de salada também. Pra... Eu gosto muito de colocar esse molhinho quando eu faço uma saladinha de peixe. Se eu colocar um cani também funciona bastante. Poderia colocar um gengibre também, só que como o gengibre a gente vai usar em outro passo da receita, eu não vou colocar. Eu vou espremer um limão, tomando cuidado para não cair o caroço. Se quiser, pode usar uma peneirinha. Todo mundo aqui a gente vai apertar só para fazer rapidinho. Quem quiser, eu não tenho limão siciliano, tem que ser limão siciliano? Pode ser limão cravo, pode ser limão Tahiti, pode ser o limão que a gente tiver em casa. Vaga, quero fazer essa receita e não tem nem limão em casa. Esqueci de comprar, eu estou com a receita aberta. Pode colocar um pouquinho de vinagre. A gente precisa daqui de um pouquinho de acidez. Então, raspas de limão. Então, peguei, já espremi a raspa de limão, coloquei os dois e pronto. Agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal e 3 pitadinhas de pimenta do reino. Lara, é uma receita que tem muitas especiarias. Eu tenho que clicar cada quadradinho, vou mostrar para vocês que nem sempre precisa. A gente pode fazer de uma forma um pouquinho mais rápida. Então, vou botar aqui uma pitadinha de sal. Então, em vez de ticar, deixa eu botar isso aqui na trás. Em vez de ticar tudo, eu posso simplesmente apertar o seguinte. Coloquei tudo. Então, a gente vai misturar esse molho. Lembrando que toda vez que eu colocar a tampa, se ele não tiver, não tá indo play. Se ela não tiver encaixada mesmo, não vai ficar verdinho. Então, 2 segundinhos, alguns segundinhos só para poder mexer no potinho. Por enquanto tá fácil, né, gente? Até agora, a gente só misturou um molhinho. E às vezes é o que eu falo, às vezes a gente vai receber amigos em casa, familiares, às vezes a gente fica tão envolvido na cozinha que não dá tempo de se arrumar, tomar banho. E não, a gente pensa em receitas práticas para dar uma facilitada no dia a dia. Então, coloca o recipiente sobre a tampa. Vou colocar um recipiente sobre a tampa. Pese o filé de salmão com a pele. Aqui no caso eu não vou nem pesar nesse caso, gente, porque a Thaís já deixou os filézinhos de salmão aqui certinhos. Então, aí vocês vão ver, nossa, Laura, mas na receita você colocou um pouquinho mais. Como eu sei que vinha mais pessoas, eu já aumentei um pouquinho a receita para todo mundo comer um pedaço de salmão generoso, né? Então, retire o recipiente e coloque por cima a marinada. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu pegar. Deixa eu botar isso aqui mais fundinho. O que que a gente fez aqui nesse bolinho? A gente fez um tempero para marinar o peixe. Então, eu vou passar ele para esse um pouquinho mais fundo. Aí depois você coloca o outro aqui para mim, tá? No final do branco fez bastante salmão para todo mundo. Então, basicamente, o que eu tô fazendo aqui, eu vou temperar esse salmão com esse molho. Outra coisa que fica maravilhosa é substituir metade do azeite por óleo de gergelim, que é um sabor incrível também. Então, leve à geladeira por 10 minutos. Você já coloca o outro junto? Então, vamos colocar na geladeira. Observe que toda receita que falar para gente que tem que lavar o copo vai estar avisando, lave o copo. Se não tiver escrito, não precisa lavar o copo, não precisa se preocupar com isso. Então, a gente vai colocar o gengibre.
Deixa eu parar aqui. Você chegou a pesar o gengibre ou não? Não, né? Pesou? Ah, aqui eu vou colocar de 5 a 10 gramas de gengibre. Pronto, um dentinho de alho, 100 gramas de cebola. Bom, dá uma olhadinha se tem mais alguém para entrar, por favor. É, vou colocar a cebola. Nesse tipo de receita, eu sempre falo: coloquei aqui 2 pedaços, deu 103. Se eu tivesse colocado mais um pedacinho, nesse tipo de receita não vai fazer tanta diferença. Então, é um pouco de feeling de cozinha. A gente coloca, mas, por exemplo, receitas de doces, sobremesas, segue a risca à medida que está ali. Então, por exemplo, eu vou fazer uma maionese. Uma maionese eu tenho aqui um pouquinho mais de gema, eu vou colocar mais. Não, aí nesse caso a gente segue a receita também. Mas tudo que for um pouquinho de tempero, a gente tem que ter aquela nossa emoção. Gosto mais de picante, gosto mais salgado. Vou colocar 100 gramas de alho poró. Aqui, eu deixei até cortadinho para vocês, porque olha o trabalho que a gente teria que fazer em casa. Cortar o alho poró cortadinho. Aqui precisaria estar cortado assim? Não, a gente coloca os pedaços grandes e pronto. E esse foi cortado na máquina? Aqui a gente cortou no cutter para a gente gravar de manhã. A gente fez as gravações dos acessórios de manhã, então a gente gravou no Cutter Plus, como facilita a vida, né? Eu falei, já vamos usar o mesmo. Então, 100 gramas, e aqui a gente vai colocar 50 gramas de azeite. Tá zerado? Então, 50 gramas de azeite. Aqui, pensando que a gente vai refogar. Quero usar uma manteiga, que eu gosto de manteiga com alho poró. Pode colocar, em vez disso, 50 gramas de manteiga. A maioria das gorduras de refogados a gente pode estar substituindo de acordo com o que a gente prefere mais. Então, vamos estruturar. Para quem está com a TN6 ou para quem já viu a TN6, dá para observar a diferença de barulho que faz uma para a outra. É uma diferença, isso eu falo que é uma das maiores diferenças. Por exemplo, aqui eu consigo falar com vocês, por mais que esteja fazendo, triturando e tudo mais, dá para vocês me escutarem. Na 6 não dá, na 6 faz não tem esse isolante. Eu vou mostrar para vocês, tudo bem que o óleo poró já estava cortadinho, mas a cebola não estava, os outros ingredientes não estavam. Olha só, o gengibre, o alho. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. O que você pôs ali na copa? Aqui eu coloquei o alho, a cebola. O que você programou? Foi 5 segundos de velocidade 5, mas na receita ele já faz automaticamente para mim. É só apertar o play que ele. Eu falo que essa funcionalidade está me deixando até mal acostumada. Diferente da outra. Exatamente, é diferente de uma para outra que eu teria que girar. E o que que é um erro que às vezes a gente acontecia nas receitas? Às vezes a pessoa ia girar e não girava até o final, onde pede. Porque ela você não pode girar mais, mas você pode girar menos. Então, muita gente, coloquei minha sopa não ficou lisa igual da foto, e aí eles criaram isso que é só apertar play e tá sempre na velocidade, no tempo correto. Cada item. Exatamente, não precisa programar, faz diferença. E eu tô ficando mal acostumada que antes eu tinha todos os tempos de cabeça. Agora eu tô começando a esquecer os tempos de triturar a cebola. Aqui eu queria falar para mim, como vocês viram, a velocidade fez tudo ir para a lateral, então baixe com auxílio da espátula. Eu falo que aqui na espátula é outra diferença entre a 6 e a 7. A espátula da 7, ela é totalmente de silicone de fora a fora, então eu consigo pegar o copo inteiro. Então isso O fato de ela ficar em pezinha. eu consigo deixar ela em pezinho aqui e consigo deixar ela apoiadinho aqui. Então, aqui a gente vai dar uma refogada nela. Então, 7 minutos, 120 graus. E aí, o que bacana nessas receitas 3 em 1? Ela tá refogando. Automaticamente, vem um temporizador aqui em cima, que ela tá cozinhando, mas já tá me falando para eu fazer o próximo passo. Então, eu não preciso ficar aqui 7 minutos olhando para a máquina sem saber o que eu posso fazer no próximo passo. E também é uma coisa que na 7 e na 6 eu posso olhar. Mas é importante voltar para o passo que a gente está. Aqui ela pede, forre o tabuleiro do farol com papel manteiga. Então, vou abrir um espacinho aqui.
E agora eu vou dar uma dica para vocês, que normalmente, sempre abro a gaveta errada, que normalmente eu faço. Os papéis manteigas que a gente tem no Brasil, normalmente ele é mais fininho. Então, o que que eu faço? Eu coloco duas folhas. Esse é uma boa. Só o que tem que noção de É, caixinha amarela. da casquinha, aquele amarelinho. Então, ele gruda. Mas, por exemplo, para peixes no vapor, Papetinho escrito aí. nesse caso não, porque a gente vai fazer um papilote. Então, mas se fosse eu fosse assar alguma outra coisa, o peixe, só no tapete, eu poderia colocar. Eu tenho até um, a gente tem até um tapetinho de silicone da Vandermix que cabe no varoma. Nossa, ajuda bastante. Então, ele pede para eu forrar o tabuleiro. Então, vou deixar por aqui. E uma dica que eu dou para vocês: se vocês ainda não sabem qual é o próximo passo da receita que eu vou fazer, pediu para forrar, beleza, eu vou deixar assim por enquanto. Quando ele me contar o que que eu vou colocar aqui em cima, como é que eu vou dobrar, aí eu perco tempo aqui dobrando. Então, enquanto eu não falar, a gente forra, esforrei e pronto. Aí a gente olha assim, nossa, eu vou fazer um cortezinho aqui redondinho, certinho, às vezes não precisa, é mais fácil do que a gente pensa. Então, enquanto isso aqui tá forradinho, ele tá cozinhando. Vamos falar, enquanto isso, ele está aqui mais 4 minutinhos cozinhando. Outra diferença importante tá vindo o cheiro da cebola em mim, entre as 6 e as 7. Dá para perceber que ela tá ligada, gente? Só por causa da fumaça, faz zero barulho. Eu tava. Quando foi que eu fiz sopa, Monique, em casa, de madrugada, que eu te contei? Terça-feira à noite. Eu cheguei em casa no domingo, aí eu abri o freezer e fiquei tão triste, porque eu abri um pote e era um pedaço de bolo, não eram minhas sopinhas congeladas. Eu fiquei tão triste que eu faço de vários tipos, aí deixo do congelador com o nomezinho do que é, e eu sempre tenho sopa pro ano inteiro, não, pro mês inteiro. E aí a Monique, não, vamos fazer não sei o que lá à noite. Eu, não, Monique, eu tenho que fazer minhas sopas. Aí eu fiz rapidinho, enquanto o Thermomix era 11 horas da noite, eu fazendo sopa. Aí fiz caldo verde, fiz uma sopa de ervilha com camarão e fiz uma de legumes com uma linguiça caseira que eu tinha feito. Eu coloquei tudo bonitinho, só que a minha ainda é 6 em casa. Para triturar isso quase meia-noite, o barulho que fez, o local a gente vai receber notificação do Fred, você triturando essas sopas todas. E realmente com a 7 não tem problema. Eu falei, eu vou ter que trocar pela 7 só por causa disso. E outros fatores também. Então, dá uma, dá uma ajudada. E uma pergunta que eu até vou fazer para vocês. Quem está usando? Usa para fazer comida do dia a dia em casa? Usa para trabalhar? Usa para quê? Só para a gente já ir para casa? Dia a dia? Dia a dia também? Vocês no fundo? No restaurante da gente. No re- Só para finalização do Olha, isso é uma coisa que é super legal a gente ter uma pessoa de restaurante aqui, porque a gente fala que todos os restaurantes têm Thermomix e facilita muito a vida, e a pessoa de casa não tem ideia. A gente comer um simples creme de legumes, um simples molho, e olha assim, nossa, esse molho tá tão aveludado, tá tão macio, o que que é? É a receita? Thermomix batendo. Dá diferença. Então isso ajuda bastante. E normalmente quando vocês fazem em casa, vocês fazem mais do que? O pessoal faz bastante sopa, um pouquinho de. E vocês aqui, aqui as meninas já estão me compartilhando as receitas de sobremesas maravilhosas, da torta de amêndoas, que olha, eu já vou fazer isso. Eu comprei na segunda-feira, eu abri na caixa, mas porque eu quero fazer os cursos para eu poder usar. Então, eu ainda não comecei a usar, mas já salvei um monte de receita. É isso. Começa a aparecer muitas receitas, né? Principalmente, assim, coisas para facilitar, tipo o caldo de legumes que eu te falei que eu Sim. tinha visto no Instagram. Então, assim, coisas que eu quero aprender a fatiar tudo, porque eu já deixo tudo fatiado na mão. É o alho poró, a cenoura para sopa. Não, esse o Cutter Plus para poder fatiar a coisa e deixar congelada é assim, é muito E o fácil. espiral também, né? O espiral, ele fica lindo. Eu vou mostrar para vocês, mas está nesse celular, o vídeo que a gente fez. A Letícia falou que usa para casa também, e eu vou já fazer 2 vezes caldeirada de polvo e inglês. Nossa. Deliciosa.
Ela ainda está aprendendo. Nossa, a gente teve uma pessoa agora em casa, a Letícia fez na casa dela, gente, uma caldeirada de polvo com lula na Thermomix. Ela falou, ainda tô aprendendo, mas já Que ficou legal. incrível. E eu falo que a Thermomix ajuda muito isso, que são receitas, às vezes, que a gente não teria coragem de fazer, de, eu acho que é difícil, eu acho que eu não sei se eu consigo fazer, ou de nunca ter sequer ter pensado em fazer. Eu dei até o exemplo essa semana, que eu adoro aqueles pãozinho no vapor, o bal, né? E todo restaurante que eu trabalhei, todos os lugares que eu fui, todo mundo compra o bal pronto de uma japonesa que vende para todo mundo. Lá na Liberdade, eu fiquei assim, gente, não é possível, esse negócio deve ser muito difícil. Eu segui a receita do bal da Thermomix, é assim, impressionante. Agora eu tenho que ter sempre congelado em casa. O bal é, é, é como se fosse é um pãozinho. É um pão cozido no vapor. Então é um pão fofinho e ele é como se fosse duas. Pensa um pãozinho redondo, só que ele é meio que partidinho do lado, já formando um sanduichinho. Então fica perfeito. Você congela. Ele lembra um pouco o pão sírio, mas mais fofinho. Como se fosse um pão sírio mais fofinho. E, gente, isso fica tão delicioso com tudo. E Bao, B-A-O. Tá no Cookidoo. B-A-O. Vai achar ou como Bao e também achar várias receitas de Ban, que é B-U-N. B-U-N. B-U-N encontra também ou Bao ou encontra Ban, que são essa mesma versão, só que recheadinhos. B-U-N. Eu sugiro que você coloque na coleção da tailandesa. Olha, já vamos anotar isso aí de testa. Porque se já tem uma coleção traduzida por vocês. Vamos colocar essa para facilitar. Perfeito, já, Monique já está ali. Bom, refogamos. Gente, o cheiro disso aqui já tá. Eu não sei vocês, mas eu adoro gengibre, então eu vou jogar esse cheirinho de gengibre para todo mundo. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, tem uma receita de sopa de cebola que fica maravilhosa. E sopa de cebola dá um trabalho para fazer assim a Thermomix, porque o perigo é quando tá quase ficando caramelizada, a gente faz o que queima. Aí você ficou lá 40 minutos refogando 1 quilo de cebola para fazer a sopa de cebola tradicional. Aí no finalzinho você olha para o lado e queima aquele fundinho. Aí dá uma tristeza, dá raiva. Aí com a Thermomix facilita. Você coloca lá, fica 1 hora aquele negócio refogando para você. Eu... Ah, da sopa de cebola tem. E sopa de cebola também nela. Maravilhosa. E se eu quiser fazer o refogado, qual é a função do refogado? Ah, perfeito. Tem- Falou Sérgio, não vem, às vezes você quer fazer alguma coisa tua, ele vai no refogado, que é a função. Não, é até maravilhoso que a gente está com uma dúvida aqui, vou repetir para o pessoal de casa que essa dúvida é bem legal. Se eu quero fazer o meu refogado, como é que funciona? Eu já vou falar para vocês duas coisas. A primeira é que já já a gente vai lançar na coleção, todas as coleções só refogado. Refogado de cebola, refogado de alho poró. Então, muita gente está pedindo isso para só clicar e já ter as medidas certas, os tempos certos. Mas, se eu quero fazer o meu próprio refogado, eu posso ir aqui na função geral, e aí eu vou no modo manual. O modo manual para refogado que eu sempre indico. Refogado de cebola, alho poró, alho. Coloco 120 graus. 120 graus. Coloco de 5 a 7 minutos, depende do que eu quero refogar, dá para aumentar. Se quiser uma cebola caramelizada, vai ficar mais tempo. Só que eu coloco só velocidade 1. Não mais do que isso, porque eu não quero triturar, eu quero só que mexa. Ah, se eu estiver fazendo alguma coisa que eu quero pedaço, Lara, eu não quero que tire esse pedaço da minha cebola nem nada. A gente pode ir aqui, não sei se dá para todo mundo ver, tem tipo uma lâminazinha. Aí vira a lâmina. Em vez de rodar para o lado que vai picar, a gente roda no inverso para o lado que vai só misturar. É só misturar alguma coisa também é ali. É aqui também. Se quiser só misturar, triturar, bater. E eu gosto desse modo manual em qualquer momento que você vai Em qualquer momento. mas você colocou o que eu queria. Posso, Eu vou pro manual e eu vou. Perfeito, você consegue de duas formas. Uma, repetindo o passo na receita, nos três. Eu vou até mostrar aqui que fica melhor. Nos três pontinhos aqui da receita, aqui, toda receita, todo passo tem 3 pontinhos. Vamos supor, eu queria refogar mais aqui. Eu vou aqui nos 3 pontinhos
e definir como passo atual. Então, eu refaço esse passo com mesmo. Ah, mas para mim, Lara, eu não quero 7 minutos, para mim eu só quero 1 minuto. Eu posso mesmo assim definir como um passo atual, mas aí o tempo aqui eu mudo. Eu clico e eu posso mudar. Então, isso facilita. Mas também, por exemplo, se eu estiver aqui cozinhando, não, Lara, eu quero triturar e na receita não está falando de eu triturar, mas eu quero. Eu posso simplesmente pausar a receita, se estiver cozinhando alguma coisa, vou lá no modo manual e coloco a programação que eu quero. E depois eu só faço isso que eu fiz aqui, ó, puxo, igual o celular, de cima para baixo e volto na receita. E aí foi até uma dica, uma dúvida de muitas pessoas, às vezes aparece no Instagram com a 7 especificamente, que às vezes a pessoa, eu cliquei em alguma coisa, saiu da programação e eu não estou conseguindo. Esse passo eu já fiz, eu tenho que vir para cá. Não consigo fazer. De novo, 3 pontinhos definir como passo atual. Pronto, resolvido. Então, esse aqui a gente já fez. Na verdade, eu estou aqui, ó. Definir como passo atual. Então, agora a gente vai colocar salsão. Salsão é uma coisa que muita gente não gosta. Eu adoro tanto salsão. Acho que ele dá um sabor. Ai, gente, estava pesado 100 gramas, é porque eu não tarei, mas você que já estava pesadinho. Agora eu vou tarar. Então, salsão tarado. Ervilha. Ervilha congelada mesmo. Precisa descongelar? Não. É melhor até que ela fique congelada, que ajuda a bater. Então, 350. Olha, essa tá aí, botou certinho. Uns 50 gramas. Então, próximo passo. Vamos fazer o quê? Vamos triturar. Então, aqui ela ficou fora um tempinho. O ideal nesse passo, ela tá exatamente congelada mesmo a gente colocar, porque isso vai ajudar a deixar mais fofinho. Para vocês em restaurante, essa dica é muito boa. Tudo que vocês forem congelar, bater em pedacinhos, se tiver congelado, fica mais fininho, a textura fica mais bonita. Não, peraí, não quero pular esse passo não, gente. Pronto. Vamos para nós. Muito rápido. Então, aquela mesma coisa, a gente sempre avisa e vai avisar isso sempre para vocês, porque às vezes a gente esquece. Para baixar, antes de eu mostrar para vocês, foi muito legal ver isso aqui. Olha, quando ela fica congelada, como é que já facilita. Deixa eu dar uma aproximada para o pessoal de casa também. Eu adoro. O creme de ervilha com camarão que eu fiz foi desse aqui. Creme de ervilha batida, cebola, alho poró. E aí depois coloquei camarão refogadinho, pronto. Congelei as sopinhas para a semana inteira. O Pedro falou que eles fizeram uma saca. Que delícia! O Pedro ali em casa falou que fizeram a moussaka. Gente, quem não sabe a moussaka é a lasanha de berinjela. Se eu não me engano, é grega, né? Não sei se é grega, né? E fica, a receita da Thermomix fica realmente um espetáculo. Até porque eu sou casada com um italiano, então o que não pode faltar em casa é molho de tomate. Eu achava que era brincadeira, mas não, a gente come tomate com tudo. E não pode faltar molho de tomate. Aquilo me dava um nervoso de a panela no fogão, e aí quando vê, tá espirrando pra parede. Agora eu faço sempre um monte de molho de tomate no Thermomix. Facilita a vida, fica prático. Eu faço até um bem gostosinho que eu asso todos os legumes, coloco tudo. Coloco o tomate, coloco a cebola, coloco o alho, coloco o tomilho, azeite e asso por no baixinho assim, sei lá, fica 1 hora e meia. Depois eu pego só aquilo e bato. Fica um molho espesso, gostoso. Na praia também fica maravilhoso. Nossa, tá dando até fome agora. Então, baixei com a espátula e ele vai pedir para eu colocar 450 gramas de água. Ixi, eu não parei de novo. Aqui eu vou colocar um pouquinho menos. Esse erro também às vezes acontece muito em casa. Você vai colocar, vai direto, quando vê, não coloquei. O que que a gente faz? Você espera, para um pouco e coloca menos do que você acha que você colocou. E se precisar, a gente ajusta mais um pouquinho. Então, aqui está pedindo 450, eu vou colocar 380, e aí qualquer coisa eu coloco mais. Até legal quando essas coisas acontecem ao vivo, que a gente vê que não é só com vocês em casa, é com a gente. Ih, eu falei que ia colocar menos, eu acabei colocando 410. Eu vendo de cabeça para baixo,
É difícil, de cabeça para baixo dá uma. Sabe que as primeiras aulas, as receitas que eu fui fazendo de cabeça para baixo, em aula show, essas coisas, eu ficava bem bugada, que eu não conseguia ler, não conseguia enxergar. Então, sal. Ah, mas a gente já colocou sal na receita? Não, mas a gente colocou sal no molho do peixe que está marinando. Aqui ainda não entrou sal. Ele falou que fez lentilha vermelha. Ele usou lentilha vermelha para poder bater na receita, gente. Olha que delícia. Até essa dica de lentilha, é uma delícia que esses dias eu fiz um rombo de lentilha. E ficou tão incrível que o pessoal, a Paula Labaquida fazendo churrascada pediu, Lara, me manda a receita do rombo de lentilha. E colocaram no fazendo churrascada do Ibirapuera. Foi sensacional. Também receita de madrugada, que às vezes da meia-noite eu quero comer alguma coisa que não tem em casa. E eu falo, o bom de saber cozinhar e ter uma Thermomix é que não importa, você vai dar um jeito de fazer uma coisa gostosa em casa. Então, eu que fechei a tampa sem nem olhar. Encaixa o cesto. Vamos encaixar o cesto, então. Encaixa o cesto. E aí, batatas cortadas em pedaços. Aqui a gente já deixou a batata cortadinha na água, mas mais por aquela dica assim, que você sabe que a gente não escurecer essa batata. Mas em casa você poderia pegar a tabuinha do lado, cortar e colocar nesse passo. Então, colocamos batata. Em seguida, então a gente vai colocar uva aroma sobre a tampa. Então, já estamos aqui no passo de encaixar. O que que eu estou encaixando esse aqui também? Lá, pede para encaixar. Não está explicando se é do copinho ou não. Brinca que é até um pouco intuitivo. Se eu tentar encaixar aqui, como é que o vapor vai sair daqui e vai vir para cá? Não vai. Então, a gente tem que tirar. E ela até legal a gente ver isso, porque ela até fixa, mas não firma bem. Se eu tiro aqui, pronto. Agora ela tá firme. Então, encaixei a base. Então, a gente vai adicionar aqui o brócolis. Poderia colocar uma vagem, poderia colocar um quiabo aqui, poderia colocar um aspargos, aí qualquer desses, um couve-flor, cenoura também. E aí tempera com sal, temperadinho com sal. Próximo passo, encaixa o tabuleiro. Então agora sim, viu como ele falou, para eu colocar todo o brócolis embaixo, eu vou encaixar. Aí eu não Tanto faz, né? Você colocar em cima e embaixo. Tem receita que varia um pouco, porque, por exemplo, aqui, como o peixe vai em cima, eu vou querer que esse peixe passe um pouquinho daquele aroma para o brócolis. Mas nessa receita, tanto faz se eu colocasse o peixe embaixo e o brócolis em cima. Só que tem receita combinada que tem a sobremesa junto. Então, a gente sempre indica a sobremesa colocar em cima. Para quê? Para não ter esse risco de cair alguma coisa salgada em cima da sobremesa. Eu fiz uma receita. Imagina. A caloria da maior. Sim, isso é bem importante que ela falou. Em teoria, a caloria, ou seja, a quantidade de vapor que a gente vai ter provocando calor aqui em cima, dá diferença, é maior. Na 6 dá uma diferença maior, porque a anatomia da base da 6 ela não é tão fechadinha igual o da 7. Então, acaba que na 7 a caloria é um pouquinho maior, mas como ela é bem vedada, ela concentra, então cozinha tudo por igual. Então, na 6 dá diferença, na 7 não dá tanta diferença. Sobre o de uma cigarra embaixo, no meio veio era um peixe, acho que roubado. Um limão também, assim, limão, e em cima o aspargo, tudo ao mesmo tempo. E era diferente, o peixe era em cima. Não, a verdura era em cima, as partes. O que eu sempre indico, que é uma questão mais de facilidade, eu sempre coloco no tabuleiro reto que eu preciso que esteja reto. Então, por exemplo, no caso dessa receita, o aspargo é melhor que ele esteja retinho. Ou roubado como é um peixe normalmente de posta, você consegue encaixar aqui embaixo de qualquer. Mais fácil, consegue encaixar embaixo, consegue encaixar em cima. Igual, por exemplo, se eu tentar encaixar todos esses salmões que a gente preparou aqui embaixo, ele vai ficar tortinho. Então, eu quero o peixe retinho, eu vou colocar ele assim. Vou dar uma facilidade. Uma coisa importante também,
pede para eu colocar o papel manteiga. Em qualquer coisa que eu for colocar o papel manteiga, eu nunca posso tapar todos os espaços de vapor. Então, vamos supor, se eu pegar o papel manteiga, vou fechar assim, e vou colocar outro aqui e vou colocar a tampa. Não vai entrar vapor para cozinhar o que a gente está em cima. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não tapar todos os buraquinhos. A gente fala, parece meio que óbvio, né? Mas às vezes a gente olha assim, ah, eu coloquei e não cozinhou. Às vezes é só essa brincadeira. É indicado usar. O papel manteiga ajuda muito nesses processos para a gente colocar. Quando, por exemplo, o peixe, eu vou colocar aqui o salmão, mas o salmão, como a gente não deixou ele numa salmoura nem nada, deixou só num tempero, pode ser que no vapor ele solte aquelas aguinhas branquinhas. E isso não é tão, por mais que não seja um problema, um defeito, não fica uma aparência bonita em cima do nosso brócolis. Quando a gente montar aquela albumina do peixe em cima do brócolis, vai ficar uma coisa meio feia, parece uma clara de ovo em cima do. Então, nesse caso, a gente sempre fala que o papel manteiga é super aliado para isso. Então, aqui fala, coloque o filé de salmão marinado sobre o papel manteiga. Então, agora deixa eu pegar o filé de salmão. Uma dica que eu gosto de fazer aqui, para não ter que fazer tudo aqui em cima, eu abaixo rapidinho. Isso também é mais a dica porque eu sou pequenininha. Se eu faço aqui, eu fico muito aqui em cima. Então, eu abaixo. Então, vou colocar aqui ele. Vocês vão. Eu vou até virar aqui para vocês verem um pouco. Vocês estão vendo que eu estou colocando, mas aqui do lado tem os buraquinhos que vai dar para passar. Então, eu vou dobrar aqui na ponta para ficar bem certinho para eu não tapar todos os buracos. Então, eu vou colocar aqui os filés de salmão. Vou colocar esses mais dois pedacinhos que a gente tem aqui também. Ele tá só aquela basezinha, tá sem a pele, mas ele não tá totalmente sem aquele corinho branquinho. Mas essa receita eu poderia perfeitamente fazer com a pele inteira também. Não teria nenhum problema. Colocaria a pele da vaca? A pele sempre para baixo nesse tipo de receita para vapor. E essa tá até uma dica também, até se você pode fazer numa frigideira, a gente sempre fala que tudo que a gente for da pele, a gente doura primeiro. Isso vale até para quando tiver sem a pele. Se tiver sem a pele também, você vai sempre dourar com o lado da pele, que é o lado que vai ficar mais atrativo, mais bonito. Você vai quebrar menos a fibra quando você tiver que voltar, quando você tiver que virar ele. Então, essa é uma dica legal para em casa. Ah, vou dourar um peixinho em casa, sempre a pele. Então, aqui vocês vão ver que eu vou fechar ele, mas eu não vou precisar fazer um papilote. Para quem não sabe, papilote é quando você faz aqui realmente um papel de uma trouxinha, um embrulho, porque eu quero que feche. Nesse caso, como vai estar tudo tapadinho, eu não preciso. Tem outras receitas que sim, pedem 100% papilote. Se eu tivesse alguma coisa aqui que eu não quero que passe o cheiro de jeito nenhum, a gente recomenda fazer o papilote fechadinho. Então, bom, já pode ir chamando eles, que já vai ser tempo de cozinhar. O Luiz é só. Então, coloquei a tampa do varoma. Aqui, Lara, mas saiu um pouquinho aqui pro ladinho. Tem problema? Não, não tem. O importante é vocês olharem em cima e nas laterais e ter espaço para circular o vapor. Teria problema se... Pode falar. Você colocou a marinada? Não, a marinada eu não coloquei, tá? Excelente pergunta. Eu não coloquei porque se eu colocasse toda a marinada aqui e como ela tá salgada, eu coloquei mais sal no brócolis e coloquei sal na sopa também que a gente vai fazendo, iria ficar tudo, pode ficar tudo muito salgado ou muito molhado, sem contar que essa coloração do shoyu É uma marinada, não sei. Aqui tá escrito. tá escrito na receita? Eu não, tá escrito na receita? Gente, eu não colocaria. Vou até anotar para poder revisar, porque essa cor desse tempero acho que vai deixar a nossa sopa escurinha, a gente ela verdinha. Vai salgar tudo, né? E também a questão de salgar ele um pouco mais. Até bom você colocar isso para a Monique tá ali. Você não deixa eu esquecer que até no final eu vou anotar isso e poder adaptar na receita. Então, coloque a tampa do varoma, coloquei, e vamos cozinhar agora isso por 20 minutos.
O que eu gosto sempre de falar nessa parte? Primeira coisa, eu já apertei o play aqui. Ele já está cozinhando. E na 7 realmente não faz nenhum barulho quando ele está cozinhando. Isso é uma coisa que, para mim, fica aquele. Realmente na 7 não tem essa diferença. E uma coisa sensacional, aqui eu não consigo mostrar para vocês no celular, que meu celular tá ali, mas nessa etapa, na TN7, receitas a partir de 5 minutos cozinhando sozinha, eu posso simplesmente deixar ela aqui fazendo e posso levar no meu celular, que no celular, se eu tiver logado, óbvio, tem que estar logado na minha conta Cookdook e a mesma conta no celular. Então, se eu tiver no mercado e se eu estiver cozinhando sozinho, ele vai avisar, vou aproveitar que eu estou cozinhando sozinho, vou lá pegar uma salsinha no mercadinho da esquina. Ele vai avisar. Perfeito. Então, isso é uma das coisas que ajuda bastante. Por enquanto, dúvidas? Você está fazendo agora a uva, as batatas, o brócolis e o salmão no mesmo tempo. No mesmo tempo, tudo 20 minutos. Fácil. Isso. Não, agora vou até. A gente tem a sopa de ervilha aqui embaixo. Dentro do cestinho, a gente colocou batata cortadinha em cubo. E aí eu posso variar lá, eu não quero botar batata. O que que eu posso colocar aqui? Pode colocar uma cenoura, pode colocar uma abóbora. Lembrando que se eu colocar uma cenoura e uma abóbora, vai escurecer. Então, por exemplo, um chuchu aqui ficaria maravilhoso, porque chuchu é uma abobrinha, porque como a cor é parecida, e chuchu a gente fala que é neutro, né? Então, coloca ali dentro, ele pega aquele tempero todo, fica uma maravilha. Então, temos o creme de ervilha aqui embaixo, a batatinha aqui no meio, brócolis embaixo e o salmão aqui em cima. Tudo preparado. E eu assim, mas ela tá falando a receita leva 20 minutos, mas ela levou mais tempo explicando. Sim, porque a gente aqui vai pausando. Se a gente pegar e for colocando as coisas, é 5 minutos para colocar tudo e depois 20 minutos ela cozinhando sozinha. Então dá uma. É bem prático. Eu uso muito essas receitas de menu em casa, às vezes, porque além de facilitar, não faz tanta bagunça, fica uma coisa bonita. E até quando eu recebo amigos em casa. Às vezes eu chego em casa, todo mundo, Lara, uma que por eu ser chefe de cozinha, todo mundo quer provar um prato, né? E outra por ser chefe da Thermomix, todo mundo quer ver a Thermomix. Então, eu não sei se isso acontece com vocês também. As pessoas, nossa, você tem esse robô de cozinha, como é que funciona? O que que isso é? Não sei se acontece com vocês também, comigo acontece bastante. Então, é o tipo de receita que eu adoro fazer para receber amigos, família, porque tá tudo ali. Já deixo tudo pronto. Quando a pessoa chega em casa, eu só aperto o play e aí dá aquela impressão de, nossa, fiz a comida fresquinha para você, deu um trabalho, e não, estava tudo pronto já, isso é bem prático. E a marinada tem que deixar quanto tempo, ao mínimo? Mínimo 10 minutos, ideal, mínimo 10 minutos. Marinada para peixes, a maioria, quando leva alguma coisa salgada, eu não gosto de passar de 30 minutos. Por quê? É, porque ela vai, assim, uma água, só uma salmoura leve, que seria uma salmoura em 3% de sal, ou seja, 3 gramas de sal para 1 litro de água. É uma salmoura super indicada para deixar até a fibra do peixe mais hidratada, aquele peixe mais suculento. Só que o que acontece? Se eu passo esse tempo de 30 minutos, seja com alguma coisa ácida, seja com alguma coisa salgada, ele começa, em vez de alinhar a fibra, a fibra começa a se contrair demais. Ou seja, dá aquela impressão de peixe meio esponjoso, que você come e fica mastigando. Não é nem que ele está seco, mas ele parece uma esponjinha na boca, parece que ele está meio duro. Então, até 30 minutos. Para peixes. Frango já deixou a noite toda. Frango é outra coisa. Frango, deixar um mel, deixar alguma coisa da noite para do dia para a noite. Todas as carnes, todas as carnes, assim, frango eu gosto de deixar umas 12 horas no mínimo, até porque frango é o tipo de coisa que eu não gosto muito é frango. Por que não é que eu não gosto de frango, mas eu não gosto de como as pessoas fazem frango. Às vezes você vai comer o frango fora, tá aquele frango seco, esturricado, sem graça. Aí, frango com molho, suculento. A gente fez até um frango para gravação, né? Incrível. Fazemos alguns frangos. Tem a receita do frango do kit sous vide,
Que aí essa, pra mim, o peito de frango no Kitsu Vide fica espetacular. A gente vai ter um vídeo no Instagram dele que ele deixa realmente bem suculento. Tem estrogonofe. Por favor, pode. E quero te perguntar de novo da minha dúvida básica, porque eu não tive artemisia anterior, então eu não tenho as funcionalidades. Eu tenho onde buscar isso, porque, por exemplo, outro dia eu fiz um purê de batata, e ele não ficou super aveludado. Então eu voltei lá para o manual e pus de novo para fazer, porque eu não tenho noção dos tempos. Então o líquido é tenso no purê. Entendi. Ficou super líquido, eu pus muito tempo, talvez a minha estrada muito alta. Aonde tem uma A gente tem uma referência bem aqui na tela inicial, isso na 7, gente. A 6 tem, mas tem alguns detalhes um pouquinho diferentes. A 6 até aparece, mas não com a complexidade de imagens até para a gente entender o que que é. Ele só aparece escrito. Então dá uma boa diferença. Então aqui nessa parte inicial, a gente aqui descendo tudo, ele vai ter várias informações de cenoura, cozimento, couve-flor, tem purês também para a gente poder apertar, então tem bastante coisa. Nessa parte inicial, se a gente apertar a setinha, aparece todas as funções, mas aqui embaixo aparece como se fosse um glossário rápido. na batata e eu não tinha essa referência. Mas se a gente para purê. Ah, entendi. Entendi. Então, os matemáticos, como eu também não conheço a força, a velocidade, eu fui no manual, peguei lá, pus X, você pôs a borboleta, estava com a borboleta, pus lá os X segundos e mandei, pus a velocidade, só que eu tentei bater o tempo. O ideal. A gente fala que o ideal, quando a gente for triturar alguma coisa outra vez, que a gente ainda não está acostumado com a máquina, é colocar de 5 segundos. Até a gente. Para fazer. Não, para borboleta até 3. Se você passar de 4 na borboleta, Ela sai voando. ela sai voando. Como fechada na tritura toda. A gente fizeram esses dias a triturar a borboleta. Mas, Mo, acho que isso até vale essa dica dela, a gente fazer os vídeos no Instagram dessas dicas rápidas. Bater um purê, bater um crema. Eu faço a receita no liquidificador, não tem o menor problema, mas se eu preciso de um a mais, aí fica mais, porque a gente se atrapalha, você não sabe qual é a função. Não, já adorei essa dica para a gente colocar isso como dicas tops. Bom, enquanto a gente está cozinhando aqui, Eu vim aqui. trouxe Soraya para falar um pouquinho com a gente. O cheiro tá bom. O cheiro tá gostoso, né? Estão gostando do curso? Sim. Ah, que bom. A maioria Se não tiver, vocês mintam, hein, gente? A minha chefe aqui na cozinha, vocês falam assim. Bom, hoje vocês vieram aqui assistir o curso de cozinha. Na verdade, todos os cursos que a gente proporciona aqui na Casa da Mix é com o intuito de vocês conhecerem cada vez mais o equipamento, comunicar em casa, conhecer todas as funcionalidades, saber todas as possibilidades, né, para que vocês utilizem a Thermomix. E o que a gente faz quando a gente está craque? A gente tem o chefe da nossa cozinha, né? E aí a gente recebe pessoas, recebe amigos e mostra também a Thermomix dos nossos amigos, né? Eu acho que isso acontece naturalmente. Então, eu vim aqui hoje apresentar para vocês, não sei se todos vocês já conhecem, mas a gente tem um evento que chama Aula de Entrega com Convidados. Então, vocês recebem amigos na casa de vocês, o nosso consultor, o consultor de vocês, que atendeu vocês, quem tiver consultor aqui, avisa para a gente, ele acompanha esse momento e faz uma demonstração que pode ser esse menu que a Lara criou hoje no curso de cozinha, um menu rápido que você utiliza quase todas as funções da Thermomix, cozimento simultâneo, para que você receba pessoas. Então, existe esse momento que vocês podem receber os convidados de vocês, os familiares, os amigos em casa, e convidar o consultor para estar junto com vocês e apresentar a Thermomix. E vocês ganham presentes nesse evento. Então, só de marcar uma demonstração em casa com 3 amigos, vocês já ganham um livro de receitas 50 anos, que é um livro que foi feito na Europa em comemoração aos 50 anos da Thermomix no mundo, com as melhores receitas exclusivas. Esse livro não está no Bookdook, se eu não me engano. Não, esse não está. É um livro exclusivo com as melhores receitas. É bem bonito. E muito bonito pra gente.
vocês adquirem da Thermomix, cada indicação vocês recebem um voucher de R$ 400 para adquirir acessórios. Pode ser no site da Thermomix, pode ser direto no consultor, mas vocês levam esse desconto. Tá? Então, eu vim aqui para apresentar isso para vocês. Vou deixar o material com vocês com todas as informações. Então, é só entrar em contato com o consultor, agendar a demonstração e começar a ganhar presentes da Thermomix. Tá bom? Vale a família também? Vale. Quem você indicar, vale. Legal. Tá bom? Vale super, Vou família. apresentar para vocês. Todos vocês têm consultores? Sempre. Eu não. Tem o Luiz, né? Especial. Vamos ver quem que veio aqui, veio por quem? Quem é do José aqui? Pessoal do Zé Roberto. Pessoal do Zé Roberto. Quem é da Soraya? Ih, Soraya. Quem é da Suzy? Gente, olha esse livro que lindo. Não, é lindo. Vou mostrar para o pessoal de casa também, olha. Deixa eu dar uma folheada. Vou deixar até aqui para quem quiser folhear depois. Olha. E tem todas esses detalhes, gente. É um livro super divertido. Olha que lindo. Muito lindo, né? Com frango, acho que temos duas em português. Perdão de perguntar. De onde você é, perdão? De onde você é? Eu sou da Alemanha. Então, porque eu sei que em receitas alemães tem muitas receitas de frango 3 em 1. Mas não conheço. Não, você pesquisa como menu. O seu filtro que você coloca é menu. É. Não, eu perguntei porque no Brasil acho que a gente só tem uma ou duas receitas, mas eu sei que em receitas alemãs tem bastante. Se você falar inglês também tem muitas. Só que é importante, se você pesquisar como frango, não vai aparecer receitas alemãs. Você tem que aparecer como... Se quiser batata, cartoffel. Isso é uma das poucas coisas que eu sei. A minha sogra alemã, eu sei mais coisas. Sim. Isso é verdade. Soraya. Mas pesquisando receitas como... Eu vou até dar uma repetidinha aqui, gente, porque a gente teve uma pergunta bem legal. Deixa eu voltar. Eu não entendi. Dá uma perguntadinha. Bom, gente, a gente teve uma pergunta aqui bem legal. Ah, Lara, você fez uma receita de menu. Como é que eu pesquiso mais receitas de menu? É só naquela aba do celular do Bing, quando a gente for pesquisar, ou na própria máquina, a gente tem que pesquisar menu. Então, pesquisando o menu, vai aparecer várias receitas de menu. Tem uma de porco, tem algumas de peixe, tem umas 2 de frango. E a gente vai fazer mais coleções menu esse ano, porque muita gente pergunta: nossa, eu queria muito receitas que dá para fazer o jantar 3 em 1. Porque ninguém vai chegar só ninguém vai chegar só no peixe. Sim. É que a gente tem muitas receitas que acabam sendo pratos únicos. Então, por exemplo, um escondidinho de carne seca é um prato único. Uma sopa é um prato único. E a gente tem algumas receitas que a preparação não permite misturar. Então, vamos supor, eu vou fazer aqui um estrogonofe. Poderia colocar o varoma e botar um arroz em cima. Não, a gente tem uma receita de estrogonofe 3 em 1 maravilhosa, que dá para fazer junto com o estrogonofe de frango. O arroz e a batatinha corada. Tem, minto, tem. Tem sim. Deixa eu já pegando os pratinhos aqui para a gente começar já a melhor parte, né, gente? Monique, será que a gente coloca todo mundo para provar? Será que eles querem provar os pratos já já? Você só chegou para provar, né? Só veio provar. Então, exatamente quando está cozinhando, naquele momento que a gente dá uma brincadeira na máquina, a gente fala que a diferença entre a 6 e a 7, nisso é muito boa, porque a 6 ela acaba sendo um pouquinho mais devagar se eu quiser estar fazendo coisas ao mesmo tempo.
Então eu acabo olhando, voltando, e fazendo, quero voltar na receita, só vou lá e clico. Nossa, esse cheirinho tá bom, hein? Esse cheirinho tá muito bom. Então, mais receitas. Eu vi muita gente falando que faz sopa e bolo. Eu quero que alguém me fale uma receita ousada que faz na Thermomix. Vamos ver. Qual a receita mais difícil de quem está acostumado a fazer que fez? Assim, uma coisa bem diferente. Qual foi a receita mais diferente que você já fez na Thermomix? Você achou que você nunca ia fazer? Diferente? Nossa, essa pergunta. Diferente? Deixa eu pensar. Eu tenho uma, né? Se fizeram, né? Cinnamon roll. Ah, ai, gente. Brigadeiro de pistache. Cinnamon roll. Gente, ela tem uma receita com canela. Gente, essa tá até nas últimas coleções, esse cinnamon roll. Me ajuda? Foi o tom kagai, aquela sopa tailandesa. Muito boa. Tom kagai. Esse cinnamon roll é uma coisa que eu nunca tinha feito cinnamon roll em casa, pô. Sei lá, eu sempre comprei pronto. E ele faz no vapor, fica fofinho. Ela não tá no cookie-dough, a gente precisa colocar. Já anota, receitas de Soraya são. E é uma torta de arroz. Na pandemia eu fiquei gravando receita em casa. Então a gente pega aquelas sobras de arroz. Eu fiz com cogumelos, com espinafre, com ovos, queijo tipo gruyère. Põe tudo na Thermomix, bate essa massa, leva pro forno. Você tá escondendo o jogo, Soraya? Tá no Não passou Instagram. ainda essa receita pra gente E aí gravar. você pega todas essas sobras e faz uma torta que fica deliciosa, sem nada de farinha. Olha que demais. Bem boa. Aí dá para colocar tudo. Não, No Instagram. tá no Instagram da sua. Tá no da Thermomix? Gente, para quem ainda não segue, nosso Instagram Thermomix Brasil. Mas fica aí a dica para a Lara padronizar essa receita. Vou colocar no cookie-dough. Deixa eu procurar. Ela procurar e vai mostrar. Leila, com você. Então, o Instagram Thermomix Brasil, para quem não segue, siga, porque a gente está colocando várias coisas. O meu é Lara Carolina SS, sigam lá também, que a gente coloca dicas. E temos Soraya Ferreira. Pedro fez crepe Suzette. Olha, o Pedro falou lá no online pra gente que fez crepe Suzette, também uma receita. Uma delícia. Jura? Olha isso, bolo de crepe Suzette, que delícia. Você faz bem com a camada de leite, ou de passerie, qualquer. Nossa, Nossa, eu já fiz tortas assim de crepe. Vou falar, eu comecei a cozinhar muito criança, muito pequenininha. Eu comecei a cozinhar com 5 anos de idade. Eu era metida na cozinha fazendo as coisas. E eu lembro de uma torta que não podia mexer com forno. A minha mãe começou a deixar eu com 7 anos a mexer no fogão sozinha. Olha o perigo, né? Não tinha Thermomix. Não tinha Thermomix. Agora, se eu tivesse Thermomix, meus pais estavam lascados. E aí, uma das primeiras tortas que eu fiz foi torta de crepe com doce de leite. Aí colocava a massinha, colocava e botava em cima. Colocava em cima. Gente, como que isso fica bom? Como que fica gostoso, assim? E é muito fácil. Simples, né? E isso já me salvou tantas vezes, inclusive em restaurante. Quantas vezes no Fazano, quando eu trabalhava lá, parecia um aniversariante de última hora, eles queriam bolo, torta de crepe. Faziam um atrás do outro, pronto, rapidinho, montava e tinha uma torta linda, maravilhosa, gostosa em alguns minutos. Agora com o Suzette, mas da receita faz flambado com a laranja, com tudo? Ou... Não, Show! Então, igual esse, não, ia ficar uma delícia, gente. Mas eu achei que era com laranja. Com laranja eu nunca fiz, mas com doce de leite. Eu sou no mais. Nossa, que delícia! Sempre fez bolos, mas ficou perfeito. Sandra fez a receita de hummus. Gente, para quem ainda não fez hummus, eu não sabe o que é hummus, é aquela pasta árabe de grão de bico. Maravilhosa. Mas essa Sandra fez com todas as dicas. Olha, Sandra, você fez com as nossas dicas, que a gente, é porque aqui foi antes de ontem. Terça-feira eu passei muitas dicas. Não, tá como hummus, que a gente
Acho que tá como Romos agora. Você consegue ver rapidinho, moço, se tá como Romos com um M, com um U, que às vezes são dois M's, depende, agora de cabeça eu não Vou lembro. pedir para. É um post que está muito antigo no site do Instagram da Thermomix Brasil, mas eu vou pedir para a Ingrid, da recepção, compartilhar o link com vocês. Ah, perfeito! Vocês conseguem acessar. Isso aí. Mas quem quiser, É Romos 2M1. mas é bem simplesinho, mas é bem legal. Ela vai arroz. Aonde muda a vermelhona? Aqui, ó. Quando você for aqui na pesquisa, você tem que ir aqui nos filtros. Aí no filtro, a gente vai aqui e coloca só. Vamos fazer para colocar só português, que aí dá para a gente ter português de Portugal Inteira aqui, ó, e é pronto. Aí você pesquisa de novo, que aí ele vai aparecer. Tem brigadeiro de pistache no Cookidoo. É brigadeiro de pistache mesmo. Mas é sempre dar uma observada se está em português o seu também. Bom, gente, vou voltar aqui rapidinho para a gente concluir essa receita. Apitou, coisa importante. Lembra que aqui está preso com muito vapor, gente. Se eu levantar um pouquinho para dar uma espiadinha, eu tenho sempre que levantar para fora. Não para mim, senão o que vai acontecer? Eu vou queimar a minha cara toda com vapor e queima, gente. Então aqui eu vou rapidinho tirar e apoiar num prato. Tá numa. Você tem que pesquisar aqui no. Foca aqui. Coloca só Brasil. Que vai aparecer só um. Bom, retirei o varoma. Então, ele vai falar para mim fazer o quê? Retirar o cesto. Dica que eu acho que todo mundo sabe. Se todo mundo não sabe, vamos aprender agora. Na 7 tem esse ganchinho que eu encaixo. Cadê? Por que eu não estou conseguindo encaixar? Encaixei onde eu faço. Aqui, pronto. Consegui. Ele tem um ganchinho, eu pronto, retirei a nossa batatinha. Tá aqui num prato e pronto. Por que a gente usa esse ganchinho? Aqui tá quente. Se eu colocar a minha mão aqui dentro e puxar, como a minha mão é um pouquinho mais calejada, eu consigo, mas é perigoso a gente se queimar. Então, retirei. Agora vamos. Eu vou abaixar aqui tudo da parede do copo. Deixa eu botar mais aqui para o ladinho para não ficar tão na frente de vocês. É exatamente esse, menu de sopa de leite. Aí ele pede para colocar creme de leite. Lara, preciso colocar creme de leite se eu não gosto? Se tem alguma intolerância, alguma coisa? Não, aqui a gente poderia colocar, por exemplo, um creme de ricota. Não aconselho, nesse caso, colocar o iogurte por causa da acidez, a gente quer um pouquinho de gordura. Posso colocar um requeijão aqui também para quem gosta também ficar bem, bem gostoso. Posso colocar um pedacinho de queijo. Nesse caso, a gente vai colocar o creme de leite por ser um pouquinho mais neutro. Aqui ele fala de 50 a 100. Como eu lembro que eu coloquei um pouquinho menos de água. Ixi! A época que eu fiz cozinha francesa me entrega. Colocando. Rola um passar aí na mente. Então, eu coloquei o creme de leite e vamos triturar. Aqui agora eu vou fazer um pouquinho de barulho, porque eu coloquei o creme de leite e vou triturar. Por que eu não coloco o creme de leite no início? Porque se eu coloco o creme de leite desde o início para cozinhar, ele pode, por causa do pH de todos os produtos que a gente colocou, talhar esse creme de leite mesmo que seja fresco. Então, o ideal é sempre colocar no final. Vou botar uma tacinha aqui.
Tem que estar 2 minutos por ano. Por isso, nesse caso, não vai ser necessário porque essa é uma velocidade máxima. Então, eu vou bater. Vou pegar. Outra coisa é mesmo. É uma claro. Esses 2 minutos está demorando, né? Acelera aqui. Entendeu? Era isso, mas no barulho da TN6 que eu estava fazendo terça-feira de madrugada. Imagina as vizinhas como ficou felizes comigo. Cheiro de comida boa, mas de madrugada fazendo barulho, o pessoal fica pistolíssimo comigo. Não, não, pode botar o português de Portugal, aquele outro. Aquele Romos, aquele primeiro que tinha. Gente, eu vou mostrar para vocês. Olha isso. Nossa, Olha a textura desse creme. Não, é outra coisa. Ó. E agora eu vou dar uma dica para vocês que isso eu faço. Eu faço exatamente esse processo da sopinha de ervilha, só que eu sempre deixo salsinha congelada nos cubinhos. Aí no final, nessa hora de bater, eu coloco essa salsinha congelada, fica aquele verde, aquela sopa de ervilha que você olha assim, nossa, que isso, quase radioativo de tão verde. Deixa eu só provar o sal. E agora, aí deixa eu poder aqui, esqueci. Hum, um chorinho de sal de nada. Só um chorinho. E, por exemplo, essa é uma sopa perfeita para deixar congelada, facinha, em casa. Eu, graças a Deus, que lá em casa, tanto para mim como para o meu esposo, sopa é janta. Então a gente sempre tem umas sopinhas em casa para facilitar a vida. Enquanto isso, a Thaís já vai colocar. Você dá aquela jogadinha de azeite? Vem montar aqui comigo, Thaís. Na frente para todo mundo ver Thaís também. O pessoal de casa vê. Aquela. A gente vai mostrar para vocês. Que a gente fala que até para a gente fazer uma comida para a gente, tem que ter um carinho, tem que ter um cuidado. Então a gente coloca uma pimentinha, coloca um azeitezinho, dá um charme, né? Eu gosto muito dessa de colocar aqueles alhos desidratados, sou viciada em alho desidratado, gente, aquele floco de alho, cebola, eu gosto de colocar em cima. Aí dá... Você pega pra mim aquele mix de tempero desidratado que a gente tem ali, o pote grande com cebola, alho, tudo. Vamos colocar, já que a gente tem aí, vamos colocar. E Lara, como é que será que tá esse peixe? Vou mostrar para vocês. Ó, Mas pela sua mão, tem pedaço que tem aqui. ó, como ele tá todo cozidinho. Vocês vão ver quando eu cortar. Ixi, verdade, perdão. Eu achei que eu tinha pegado no molhar a senhora, não? Só. Perdão. Eu achei que eu tinha pegado tudo. Ó, olha como que ele fica suculento. Você vai olhar assim, nossa, mas Lara, ele tá super suculento, tá super molhadinho. Ui, já uma pimenta aqui da salada.
Esse, daquela sala de Eu vou cortar aqui para vocês. Deixa eu pegar uma colherzinha. Vou dar serviço. Tem uma colherinha aqui. Vou precisar de um outro prato. Esse. Aqui tem quantas pessoas? 12. É isso. É, um pouquinho em cima. Seja mais fácil que faça. Vou montar aqui. Tá aí, semana que eu já puxo os pratos pra montar cuidadinho. Aí? Aqui ela tá colocando aquele temperinho que é alho, cebola e salsinha desidratada. Eu gosto de ter essas coisinhas que dá uma. Até brinca aqui. Eu vou colocar essa batatinha no bowl. Eu já vou colocar um azeitinho, tem uma batatinha aqui, eu vou colocar num bolzinho. É a batatinha com ervilha? Ah, eu vou colocar. Pode servir todo mundo, enquanto isso a gente vai montar no outro próximo passo. Vou botar um temperinho nessa batatinha também. Temperinho dessa brinca demais. Bom apetite, gente. Espero que vocês gostem. Se não gostarem, vocês mintam. Não é? Pode também, só que a dica que eu dou, se você for selar, melhor usar o com a pele, que aí você tem realmente aquela cor para fazer uma apresentação do douradinho, e precisa bem quente, a gente não quer cozinhar, a gente quer só ter uma coloração. Outra dica é, na metade do cozimento, tira ele e passa uma maçariquinha em cima, para dar uma outra cara também. Boa ideia. Boa? Eu não gosto de negócio branco. Eu vou montar o prato para vocês e vocês vão ver a diferença que dá quando a gente monta. Ah, você vem comigo montando? Vai ser um workshop, aquelas que vai ter uma salada de polvo. Tô doida pra. A gente está tendo aqui na aula do workshop, é na sexta o workshop? Na quinta? Na quinta a gente vai ter a apresentação da coleção Fresco e Saudável com a Karina. A gente vai fazer um suco de romã, uma salada de erva doce com laranja e pinole, e teremos a salada de polvo com batata, que olha, vai ficar sensacional. Cadê esse lado? Aí a próxima a gente pode até fazer. Cadê mais prato? Vai ser na quinta-feira. Isso. Vai ser a Karina que vai dar a aula da. Isso. Nada, imagina. Vou fazer uma linhazinha de montagem, tá? Vai dar uma facilitada pra gente. A máquina acreditou uma máquina. Qual papel manteiga? Gente, a marca do papel manteiga que a gente usou, eu acho que foi um Qualitá que a gente pegou aqui no Pão de Açúcar perto. Não foi nenhuma marca de Pão de Açúcar especial, não. Mas os que eu gosto de usar quando
em casa, ou sempre quando eu acho, eu gosto de usar aquele papel manteiga. Não sei se você já viu, parece aquela cor de papel manteiga de pão, meio amarelado. Porque é um papel manteiga realmente encerado. Então, é o melhor papel manteiga pra gente usar. Tem gente que compra na Amazon, tem gente que acha no Sam's Club. Estava na sexta. Coloca mais no centrinho, tá? Coloca mais no centrinho mesmo. Aqui são dois, tá bom? Isso. Aqui são dois, olha isso. E se alguém quiser repetir, repete depois também. Porque senão vai ficar sempre um ganhando mais aí. Papel o quê? Não, encontrou como papel manteiga mesmo. Dove? Ah, aqui, tá falando a marca Dove. Gente, eu sou péssima de lembrar marcas. Não, eu agora no processo de cessar de todas essas coisas que eu tinha e deu frente. Falta uma cenourinha, né? A gente pode na próxima colocar uma cenourinha, não podia? Uma corzinha. Ai, você não cortou tudo não, não. Não, corta aquele pedaço que eu quero fazer o aparato da foto. Isso. Sempre eu botava mesmo achando. Cadê meu? Temperinho. Esse daqui pode. Oi? Pode já pegando lá, vai levando. Se quiser já apoiar assim, ó, Jô, você pode colocar em todos assim. O peixe foi feito no varão, o Thaís. Isso. Ó, não, sempre no ar. Eu não comprei. Aquele. Finalizou. Gente, muito obrigada para quem veio. Se alguém tiver mais dúvida em casa, pode ir mandando que eu vou respondendo também. Quem tiver aqui no presencial, podem ir mandando. Podem ir mandando para a gente também. Eu queria só que você explicasse no como usa o espiralado que eu Perfeito. tudo não sai. A gente eu já pego o copo ali, a gente já liga e faz ao vivo para vocês. Já corta uma coisa agora para vocês também. Sempre. A batata está aqui do ladinho. Isso. Ela fica verdinha por causa de calor. Da ervilha, isso. Quantos estão faltando? Lembra sempre, coloca todos. Da forma que a gente bota isso, a gente bota a parte bonita e sempre centralizado, tá? Obrigada, viu? Até a próxima. Sempre centralizado, tá? Só acho que a gente tá fazendo é que dependendo do prato fica legal, mas se é uma cerâmica. Pode ver se não tem nenhuma dúvida. Não? Foi? Acho que deu. Deixa eu montar. Ó. Vocês conseguem liberar esse copo rapidinho para mim? Só para eu já mostrar para elas no Spiralizer? Ó, obrigada. Se quiser botar no. Não, nesse prato a gente fez batata, peixe, legumes e a sopa de ervilha que a gente provou antes. O peixe com arroz é outra receita, que está lá também na receita de menus, que a gente faz com a sopa de abóbora. E aí, como é que tá? Uma delícia.
Tá bom de sal, gente? Quando for assim, pode pedir mais sal também, ou menos sal. Eu vou montando uma foto bonita agora pra você. Você quer outro prato? Quero. Mais bonito? Para. Quero um pratinho de cerâmica pra mim? Lara, sabe qual é a dúvida que eu tinha com relação a isso? Eu fiz assim, todos os meus amigos, todas as casas tinham eu falei, mas eu tenho, vou comprar isso como sabe? E aí, uma chefe que minha amiga, ela trabalha na Tereza Paganini. Ah, a Tereza Paris maravilhosa! Conheço! Eu fiz com ela a inauguração do Fazenda Salvador e ela assinou o cardápio Menu Bahia lá. Fiquei, morei 3 meses lá em Salvador. Que delícia. Pode comprar, eu acho que você vai usar muito. E foi uma dela. Preciso Não, tanta coisa. Quer ver uma receita simples que fica incrível? Arroz doce. Ela não jogou sopa fora, não, né? Ela não jogou sopa fora, não, mas ela passou para um bolo. Deixa eu chamar esse aqui danadinho. Não, pode deixar aqui da frente. Isso, que aí elas vão levar para outra cozinha e facilita. Show. Só porque eu vou fazer uma montagem diferente. Fazer um prato bonito, pra gente fazer uma foto bonita. O pessoal de casa tá bom para. O enquadramento tá bom aí? Tá? Ah, perfeito. Se eu tenho que cometer, igualzinho ano novo, depende de cometer. Tinha feito 20 no mês. É assim. Oi? Levanta. Uma colherzinha. Aquela. De salmão, a gente calcula de 80 a 120 gramas. Para um menu assim. É porque tá gravando ainda. E, gente, isso aqui que é para foto, eu vou pegar com a mão, porque eu quero colocar uns floretinhos assim. Eu gosto dessa parte da arvorezinha para cima, em vez do contrário, ficar um volume no prato. A gente vai colocar aqui. Mas com nele. Com cara de gostosinho. Eu fazendo uma fotinha pra gente. Que aqui a gente tem que fazer a degustação e junta tudo, né? Vamos fazer a foto agora. Alguma chance de a gente ter uma ervinha aí na geladeira? Acho que tem, mas tá congelado. Congelado. Então, limãozinho. Pronto. Queria 2 tomatinhos de cereja aqui, a gente não tem, né? Acho que a gente usou todo o tomatinho cereja. Mas é isso. Faltando um vermelhinho, a corzinha, né? 2 tomatinhos aqui já faria. Bom, pratinho da foto. E eu acho que as meninas já terminaram aqui. Eu vou montar o cutter para vocês verem. Daqui pra... Isso. É só para quem realmente... Eu acho que teve alguma coisa. Isso. Bom, gente, aqui eu vou me despedir de quem precisar ir. Fiquem à vontade. Claro.
Não, isso. Isso. Não, foi. Não, ok. Eu acho. Já encerrou de casa? Foi? Enfim, então. Para pegar comida, eu tava tentando. Ó, vou botar aqui. Tem uma tela na frente. Só veio que ela é legal. Daí eu subi a coisa. Vou pegar aqui. Thaís, quando você puder, você faz as coisas da Tênis 7 pra mim? Eu tava aqui. Essa aqui atrás de mim? Bom, gente, obrigada. Até a semana que vem. Nos vemos terça na aula de acessórios. Terça. Legal. Obrigada.